Olá, aqui é a Tayla. Hoje eu vim aqui compartilhar uma técnica que eu acabei acessando aqui, assistindo um vídeo do professor Jorge, do canal Super Aprendizagem. Eu achei muito interessante. A técnica consiste em utilizar um prompt, né, um comando, para conversar com um artigo, transformar, na verdade, qualquer artigo ou texto de livro, até mesmo podemos utilizar decisões judiciais, acordos, para transformar numa conversa ativa, como se a gente estivesse conversando com uma pessoa que escreveu esse texto. E eu achei muito interessante tanto para utilizar no trabalho, né, como para utilizar nos estudos, né? Eu vou dar um exemplo aqui, mostrar como se faz isso com um artigo do curso que eu estou fazendo atualmente, que é sobre julgamento com perspectiva de gênero, né? Esse artigo aqui é protocolo para julgamento com perspectiva de gênero como instrumento para o reconhecimento do trabalho invisível no arbitramento do valor de alimentos. Esse vai ser o artigo que eu vou utilizar como base para fazer esse processo de conversa ativa com o texto. Vou utilizar para demonstrar a inteligência artificial aqui generativa Claude, né? Mas pode ser aplicado em qualquer outra. Mas eu gosto do Claude porque quando você insere aqui o arquivo no Claude, ele incorpora o arquivo, o texto ali na sua base, no seu comando, né? Então, ele vai fazer a leitura de todo o texto. Ele não vai procurar a primeira resposta que ele achar mais interessante no texto. Ele analisa toda, toda essa janela de contexto, o texto todo que você adicionou ali, no PDF todo, bem como o comando que você digitou. Ou seja, é, você pode ter uma resposta bem mais confiável. Então, vou aqui primeiro adicionar o arquivo. Deixa eu achar aqui onde que eu salvei o arquivo. O arquivo aqui está na área de trabalho. Aqui, ó, protocolo como instrumento para reconhecimento, né? Ou seja, vem nesse maisinho aqui, adiciona o arquivo, está carregando aqui. E uma coisa importante para ter certeza que ele vai puxar só informações desse arquivo que foi adicionado, clicar aqui nessa ferramenta aqui, onde tem essas duas barrinhas, e verificar se está ativa a busca na internet ou não. Se tiver ativo, por favor, desative, para não correr o risco dele buscar informação na internet e ele buscar somente informação dentro desse texto que eu estou colocando aqui. Ou seja, eu tenho controle da base de conhecimento que eu quero que ele procure. Ou seja, a base de conhecimento é certinho. Então, vamos lá. Vou colocar aqui um prompt, né, um comando simplificado, e depois vamos testar com um comando mais avançado. Até mesmo vocês viram aqui que eu só digitei um pedacinho da palavra e já jogou aqui o texto, né? Isso daqui eu já expliquei no vídeo passado como faz. Estou criando uma biblioteca de prompt aqui, né? E com atalhos, que eu só digito um pedacinho do texto e ele já cola o texto completo sem precisar ficar aquele copia e cola. O vídeo anterior foi sobre isso. Então aqui eu adicionei aqui o comando. Você é o autor desse texto. Responda as minhas perguntas como se fosse ele ou ela, usando o estilo e as ideias apresentadas no artigo. Converse comigo de forma natural, como se estivéssemos numa conversa informal sobre o tema. Então, está aqui, né? Esse é um comando simplificado. Aqui está o arquivo que adicionamos e vamos ver aqui a resposta. E aqui ele já começou aqui nos responder, ó, como se fosse realmente é,
simulando a autora do texto, né? Olá, como coautora desse trabalho, junto com a professora Gláucia Borges, posso dizer que essa questão do trabalho invisível das mulheres me mobiliza há tempos, né? E aqui continua o texto, né? Aqui ele questiona sobre o que você gostaria de conversar especificamente. Algum aspecto do protocolo te chamou a atenção? Aqui eu já tinha deixado para tornar o vídeo um pouco mais rápido, eu deixei aqui umas perguntas prontas, fazer uma pergunta aqui introdutória aqui, para ver como que vai ser a resposta. Por que você considera o trabalho invisível um aspecto fundamental nos julgamentos de alimentos? Olha só que interessante. Respondendo como se realmente fosse ali a própria autora ali do texto, né? Olha, considero fundamental por uma questão de justiça mesmo. Quando você olha os dados que analisamos, fica evidente que existe uma distorção enorme na forma como calculamos os alimentos. Ó, ó que engraçado. Ó. Pense comigo. Tradicionalmente, o juiz olha apenas a renda formal do pai e da mãe, aplica um percentual e pronto. Mas e todo o trabalho que a mãe faz diariamente? Ela acorda cedo para preparar o café da manhã, organizar mochila escolar, leva na consulta médica, fica acordada quando a criança está doente, ajuda com a lição de casa, negocia conflitos entre irmãos, né? E aqui ele continua explicando, né, o porquê que ele acha fundamental considerar esse trabalho invisível no julgamento dos alimentos, né? E aqui, ó, você imagina quanto custaria contratar uma babá, uma faxineira, uma cozinheira, uma motorista particular para fazer tudo que uma mãe faz? Mas na hora do cálculo alimentício, esse valor econômico real desaparece. E então aqui, né, pode ver que a explicação que gera é uma explicação envolvendo nós, usuários, aqui no contexto, né? Então, para um estudo ativo, eu estou achando assim muito interessante, porque prende mais atenção. Eu penso que pode ser utilizado tanto antes da leitura de um texto para ter uma noção geral, como talvez depois da leitura para consolidar ali se você conseguiu fixar o que estava no texto ou não, para procurar determinados pontos, né? Então, achei assim bem interessante, né? E vamos ver que o final que ela colocou não é uma questão de ideologia, é uma questão de fazer contas. Se a gente quer um cálculo justo, tem que considerar todos os fatores que afetam a equação familiar. Vou colocar aqui. Mais uma pergunta muito interessante. Consegue me apresentar situações de julgamento que já consideraram esse trabalho invisível? Sim, consegui encontrar alguns casos que ilustram essa mudança de perspectiva. O mais marcante que citamos no artigo foi uma decisão da 12ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, onde o magistrado aplicou especificamente o protocolo do CNJ como referência para majorar os alimentos. Nesse caso, o juiz considerou que quando os filhos em idade infantil residem com a mãe, as responsabilidades domésticas criam cargo adicional, que podem restringir as oportunidades profissionais das mulheres. Eu não tinha ideia se tinha essa informação no texto ou não, porque esse texto eu ainda não fiz a leitura, vou precisar fazer a leitura devido ao curso que eu estou fazendo, e aqui já me trouxe uma informação muito importante.
Enfim, essa é a ideia, a gente utilizar prompts específicos para trazer essa ideia que a gente está interagindo com o texto. Agora eu vou demonstrar aqui com outro prompt, um prompt um pouco mais avançado. Não fui eu que fiz esse prompt, eu peguei esse prompt do professor Jorge, justamente no vídeo que eu assisti dele no canal lá sobre aprendizagem. E esse prompt, então, é um prompt que foi feito por ele. E eu achei muito interessante a forma como traz ainda até mais essa conversa até de uma forma até mais assim sofisticada, assim, até mais natural. Vou colocar aqui esse outro prompt. E uma coisa interessante, eu não preciso, se eu estou nessa conversa aqui, já anexei esse arquivo aqui, eu não preciso ir lá criar uma outra conversa, eu posso utilizar aqui, mas olha, eu venho aqui, ó, no editar, e aqui no comecinho da conversa eu troco, e aí ele vai esquecer o que ele produziu anteriormente e vai gerar ali uma conversa nova. Vamos lá? Então, vou usar meu atalho aqui, P, autor. Já colocou o prompt. Ó, aqui é um pouco mais avançado. Conversando com o autor. Assuma a persona do autor do texto fornecido e produza um fluxo de consciência autêntico em primeira pessoa, revelando as camadas mais profundas de seu pensamento. Escreva como se estivesse sozinho, com seus pensamentos mais íntimos, sem filtros, converse com uma pessoa inteligente e curiosa. Deixe emergir memórias e experiências que moldam sua visão, vulnerabilidades por trás das convicções, contradições internas não públicas, medos que motivaram suas posições, dúvidas que persistem na certeza aparente, capture o ritmo e estilo do pensamento, pausas, divagações, obsessões, use um vocabulário característico, expressões peculiares, cadência única, baseie exclusivamente no material fornecido para extrair a essência da pessoa, padrões mentais, feridas, esperanças não ditas, perspectiva do mundo. Entre na mente da pessoa. Você é o autor, termine com a indagação profunda, mantendo o ritmo conversacional. Você entendeu? Aceite o desafio e comece de forma surpreendente. Então vamos lá. Salvar. E ó, a diferença aqui na resposta, né? Suspire e olhe pela janela do escritório. Sabe, quando comecei a escrever sobre o trabalho invisível das mulheres, não imaginava o quanto isso mexeria comigo. Não apenas academicamente, isso seria fácil demais. Mexeu no âmago, na ferida que ainda sangra quando vejo minha mãe preparando o almoço aos 70 anos, enquanto meu pai assiste televisão. Aí aqui continua, né? Vamos ver o que ela que colocou aqui no final. Então, fico me perguntando, será que conseguiremos mesmo transformar o direito numa ferramenta de igualdade real ou estamos apenas maquiando uma estrutura que seguirá reproduzindo desigualdades com roupagem mais sofisticada? Vou colocar aqui. Eu tenho dúvidas. Qual é seu posicionamento? Aí aqui faltou, eu coloquei eu dúvidas, na verdade era para ter escrito eu tenho dúvidas. Aqui ela já deu uma balançada, colocou eu preciso sair da persona e responder como Cláudia. Ah, então aqui a gente já tem que ficar desconfiado da resposta, porque saiu da persona que eu coloquei ali, então eu fico com dúvida se extraiu informações somente do texto, né? Perguntar qual foi a fonte de conhecimento usada.
E isso é uma coisa muito importante de se pontuar, que a inteligência artificial ela é uma ferramenta de apoio, ela não, ela não pode, a gente não pode delegar e ter 100% de confiança, é necessário verificar os resultados, né? Se é o uso correto da inteligência artificial como uma ferramenta de apoio, na minha visão. Aqui, ele colocou que saiu da persona aqui em cima, então eu me preocupei que pudesse não estar utilizando ali a base que eu tinha colocado, que era o artigo, né? Então, perguntei qual foi sua fonte de conhecimento usada. Para ambas as respostas, utilizei exclusivamente o PDF que você forneceu. Artigo acadêmico, né? De autoria da Bárbara e Glaucia. Então, fontes específicas, dados do IBGE, normativas, jurisprudência, análise se baseou nos fundamentos apresentados pelas autoras, mantendo-me dentro dos limites do material disponibilizado sem busca adicional em bases jurídicas externas. Perfeito. Então, quando eu coloquei aqui qual posicionamento, né? Aqui Aqui ele colocou que tinha saído do personagem, agora criei um monólogo interno, fictício, que tentou capturar possíveis motivações e dilemas de uma pesquisa dessa área, mas não posso afirmar que represente o pensamento das autoras. Sobre as questões subjetivas do artigo, posso analisar que pontos sólidos. A fundamentação empírica é robusta, o problema da invisibilidade do trabalho doméstico está bem documentado e a proposta do protocolo tem base legal clara. Limitações identificadas, a implementação prática enfrentada, resistências estruturais significativas, mudança cultural no Poder Judiciário e o processo lento e complexo. O protocolo pode ser visto como diretriz, não como mandamento imperativo. E, por fim, minha avaliação do trabalho apresenta diagnóstico preciso de um problema real, propõe ferramentas juridicamente viáveis, contudo, a efetividade dependerá fundamentalmente da capacitação contínua dos operadores do direito e da superação de vieses estruturais. A transformação de protocolos em práticas efetivas requer mais que instrumentos normativos, demanda mudanças culturais profundas. Olha só que bacana. Então, quando eu questionei aqui, que eu tinha dúvidas, né, sobre se realmente era algo que poderia transformar a realidade ou só era assim uma roupagem mais sofisticada, né? Coloquei para isso, que eu tinha dúvidas e queria saber o posicionamento do texto, né? Ele não conseguiu continuar aquela conversa natural, informando com toda certeza que as autoras chegaram naquela conclusão. Então, ele disse que saiu do personagem e trouxe aqui a perspectiva dele com base no que achou no texto e fez a avaliação, e isso me gerou dúvidas se ele utilizou outra fonte ou não, ou ficou restrito ali o texto que eu anexei. Então, perguntei qual foi a fonte de conhecimento usada, e aquele confirmou que só foi o texto. Então, era isso aqui, a exposição, de tentar fazer essa conversa interativa com o texto. E aqui o comando, eu coloquei aquele primeiro comando mais simples, que funcionou bem, depois o segundo comando um pouco mais avançado. Mas aqui o usuário ele pode alterar aqui os comandos para atender melhor ali o que você quer de respostas. Mas o intuito é trazer essa forma de utilização da inteligência artificial generativa.